A fala que eu proferirei terá por início um breve arrazoado da situação, para depois falarmos da decisão do STF na ADI 4983, decidida agora em 6 de outubro de 2016, e depois falaremos das consequências jurídicas decorrentes dessa decisão e, por fim, como anda a situação, Daniele, lá na Paraíba, Brasil, envolvendo a lei da vaquejada do Estado da Paraíba, uma lei vergonhosa, a Lei 10.428, de 21 de janeiro de 2015, bem recente, de autoria do deputado Doda de Tião. Pois bem, e aí, claro, nesse meio tempo, definirmos se realmente a vaquejada é ou não é crueldade, é ou não é esporte. Pois bem, como se encontra a vaquejada atualmente? Em que pé ela está? Nós temos em vários estados a autorização legal da existência, Natânia, da vaquejada. Pois bem, lá na Paraíba, 10.428, como eu falei, de 2015, e no estado do Ceará, a Lei 15.299 de 2013, dizendo que a vaquejada é atividade esportiva, dizendo que a vaquejada é expressão cultural em âmbito cearense. O Procurador-Geral da República impetrou a ADI 4983 em junho de 2013, depois de 3 anos e 4 meses, saiu o resultado final. E o importante, a grande importância da decisão do STF diz respeito aos seus próprios fundamentos, porque decisão, enfrentou algumas temáticas, como, por exemplo, o que seria crueldade, e de uma vez que a crueldade é impedida em nosso ordenamento jurídico, no inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, o que é que ela promovia em ocorrendo no mundo fático, se maus tratos, e se promovem maus tratos onde se encontram os maus tratos tipificados em nosso ordenamento jurídico, é na Lei 9.605 de 98, artigo 32, crime ambiental, com as consequências decorrentes da publicação à vida em 17 de outubro de 2016. Então, o STF entendeu da seguinte maneira, ao decidir sobre a constitucionalidade ou não da Lei 15.299 de 2013 do Estado do Ceará. O voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, antes de eu comentar mais a miúde, trouxe, por assim dizer, ou abriu, por assim dizer, um caminho muito profícuo na luta pelos direitos dos animais. Ele afirma, no item 20 de seu voto vista, ele enumera, até para ficar mais fácil, penso eu, dele se reportar no próprio voto e até das pessoas comentarem. Então, no item 20, no parágrafo 20 de seu voto vista, ele afirma expressamente, que o direito ambiental por si só, isto é, aquela determinação contida no artigo 225 de nossa Constituição, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade a preservação para a presente e futuras gerações. Essa determinação por si só, diz no item 20, o voto vista do Luiz Roberto Barroso, não é suficiente para abarcar aquela proibição contida no inciso 7 do parágrafo 1º desse mesmo artigo, que, ao ver do ministro, a proibição de crueldade em face de quaisquer animais revela um valor autônomo, diferente do que estabelece a determinação genérica do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no caput desse artigo 225. Ora, se revela um valor autônomo, significa muito dizer que o direito à vida que cada um dos seres animais tem em nosso
Estado brasileiro é dissociado da simples determinação genérica do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que nós devemos passar a legislar, que nós devemos passar a escrever, a propugnar acerca dessa autonomia, acerca desse direito autônomo. E aí ele continua em seu voto, mas chega o momento de ponderar. É a técnica utilizada pelos aplicadores do direito ao se depararem diante de dois grandes direitos fundamentais, de natureza difusa até. Eu falo do artigo 215, parágrafo 1º, e o artigo 225, especificamente, parágrafo 1º, inciso 7, de nossa Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso, seguindo o voto de Marco Aurélio, voto do ministro relator, estabeleceu que realmente, quando se confronta o direito à cultura, sem discutirmos o que vem a ser cultura por ocasião da minha fala, já que seria um debate. Quando estão presentes a possibilidade de invocarmos o direito à cultura e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas quando essa cultura promove crueldade aos animais, deve preponderar, deve prevalecer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Equivocou-se Data Vênia, equivocou-se mais uma vez o STF, não obstante a decisão mereça o nosso aplauso. Mereça o nosso aplauso não por aplaudirmos necessariamente o entendimento do STF, mas por aplaudirmos o aclareamento das mentes que compõem a Suprema Corte, no sentido de perceberem que realmente aqueles seres são sencientes. E onde reside o equívoco do STF em relação a essa situação? Reside no fato da técnica utilizada para se resolver a questão. Não há de se lançar mão da técnica da ponderação dos direitos. Lança-se mão dela tão somente quando se tem dois permissivos, duas possibilidades de aplicação dos direitos fundamentais. E não era o caso. Não era o caso. Não se confrontava o parágrafo 1º do artigo 215, estabelecedor do direito à cultura, com o caput do artigo 225, estabelecedor do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Confrontava-se o direito à cultura com a proibição que nós podemos dizer, à luz da própria classificação espousada na obra de Luiz Roberto Barroso, que nós podemos dizer que ali nós temos uma regra em nível constitucional, não um princípio aberto, ou um princípio eminentemente abstrato. Nós temos uma determinação concreta, uma vedação, uma proibição à crueldade. Então não tem nem o que se ponderar. Não tem o que se ponderar diante dessa situação. Tem-se só que aplicar a literalidade do inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição. Vedação à crueldade. Claro, aí resta tão somente, Vânia, definir-se o que vem a ser crueldade. Definido o que vem a ser crueldade, ficou cabalmente comprovado nos vários laudos que compuseram os anexos da ADI 4983, mormente o laudo da professora, doutora Ivênia Luiza de Santis Prada, que é doutora em morfologia de domésticos. Ninguém entre aspas, obviamente, é mais abalizado para falar dos maus tratos a que são submetidos os animais que participam de eventos de entretenimentos humanos do que ela, que pesquisa há muito tempo, que tem muitas obras publicadas, que acompanhou o atendimento de muitos animais que advieram desses eventos de entretenimentos humanos. Pois bem, muito embora tenha havido, a meu ver, esse equívoco em relação à determinação do STF, nós obtivemos 6 votos favoráveis para a decretação da inconstitucionalidade da Lei 15.299 de 2013 do Estado do Ceará,
que revelava a inconstitucionalidade, declarando assim a inconstitucionalidade dela por impingir crueldade aos animais e consequente maus tratos. E aí chamou minha atenção o professor Aaron Gordilho ao falar da teoria dos motivos determinantes da decisão, que muito embora o STF seja um tanto quanto reticente atualmente, mas a gente pode construir algo nesse sentido, é o seguinte, que por mais, e aí penso eu que é um dos momentos da decisão que mais favorece os animais. Às vezes eu digo que nos favorece no sentido de que somos nós que somos a voz desses animais. Então, quando eu falo que nos favorece, nesse sentido. Então, um dos momentos que mais nos favorece, consequentemente, e favorece os animais, é exatamente o instante em que o STF, os 6 votos, deixam claro que por mais que se utilizem artefatos, por mais que se utilizem rabos, protetores de rabos, de caudas, jamais deixará de haver crueldade e consequente maus tratos durante a atividade da vaquejada. Por quê? Porque aí o momento apoteótico da decisão, porque incitar a atividade da vaquejada é inerente, faz parte da alma da atividade da vaquejada, a dor, o sofrimento dos animais que a ela, atividade, são submetidos. Porque eles não participam de vaquejada, eles são submetidos. Ninguém impede autorização para o animal participar. E quando o boi cai lá, Daniel, com as 4 patas para cima, ninguém chega no ouvido dele e diz: boi, está doendo? Boi, será que quebrou alguma coisa? Boi, enfim, ninguém chega. Sim? Pois bem. Aí ficou isso definido, esses pontos são cruciais na decisão do STF. E ainda temos as consequências decorrentes dessas grandes determinações, professor Vicente. Quais são elas? São aquelas advindas da literalidade. Não se tem o que interpretar. Não se tem o que divagar. Tem-se só que aplicar. O que determina o parágrafo 2º do artigo 102 de nossa Constituição. Nós sabemos que quando uma decisão judicial envolve, via de regra, as decisões somente atingirão o patrimônio jurídico das partes atuantes, a parte autoral e a parte ré. Dificilmente a decisão extrapolará os patrimônios desses atores. Porém, quando a gente fala em ADI, ação direta de inconstitucionalidade, quando a gente fala em ação declaratória de constitucionalidade, os efeitos são bem maiores. São aqueles estampados na regra do parágrafo 2º do artigo 102 de nossa Constituição. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal e distrital, mesmo não ali estando. O que são decisões definitivas de mérito? São aquelas das quais não cabe mais nenhum recurso. Então, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de ADI, como é o caso da ADI 4983, que estabeleceu a inconstitucionalidade da lei da vaquejada do Estado do Ceará, porque promove tal evento crueldade e maus tratos, promove, a teor do parágrafo 2º, eficácia contra todos, efeito eficácia erga omnes. Quer isso dizer que quer queira eu, quer queira cada um que está aqui, quer não queiramos, nós teremos que obedecer à decisão do STF. Não adianta audiência pública, não adianta frente parlamentar, não adianta PLs serem aprovados, no sentido de que, sendo aprovados, autorizando novamente a vaquejada, eles já nascem fadados à morte no dia seguinte.
Mas o efeito não é somente erga omnes, é vinculante. E vincula quem? Vejam, percebam só o tamanho da consequência jurídica de uma determinação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em uma ADI, proferida pelo STF. Efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário. Isso quer dizer que todos os juízes do Estado brasileiro, não só aqueles do Estado do Ceará, todos os desembargadores e ministros do Estado brasileiro terão que, na hora de serem questionados acerca da constitucionalidade ou não de determinada lei que autoriza a vaquejada ou que a eleva à categoria de expressão cultural, eles, ainda que sejam promotores do evento, ainda que eles tenham cavalos de R$1 milhão, eles terão que resolver a contragosto e dizer, olha, rendo-me ao STF, porque se eu não me render ao STF, artigo 102, inciso 1, a linha L de limão, sofrerei uma reclamação constitucional, porque é a ação, não ação, é o remédio, por assim dizer, que cabe da decisão de juiz e ou de desembargador que desobedece determinação do STF em sede de ADI. Mas a outra consequência, e aí também promove efeito vinculante não só relativamente a todo o Poder Judiciário, mas toda a administração pública. Isso quer dizer que nenhum dos 5.570 municípios do Estado brasileiro poderá mais expedir alvará de autorização para eventos que promovam a vaquejada. Nenhum! Porque no momento que assim o fizer, cabe reclamação também direta para o STF. Consequências penais. Quais são as consequências penais decorrentes dessa determinação? E aí a gente tem que construir um raciocínio lógico jurídico. Ora, se o STF determinou que era crueldade a vaquejada, porque promovia maus tratos, e porque maus tratos, lá no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, é crime. Quer isso dizer que, em última análise, a vaquejada passou a ser crime no Estado brasileiro. E quando nós vamos ao artigo 2º, combinado com o artigo 3º, combinado com o artigo 4º, combinado com o artigo 24 e 25 dessa lei, Lei 9.605 de 98, chegamos à seguinte conclusão. Qualquer gerente, qualquer preposto, qualquer empregado que porventura participe da vaquejada, for empregado, preposto da empresa promotora da vaquejada, incorrerá no crime tipificado naquela própria lei. Não sou eu quem diz, é uma determinação literal do artigo 2º, combinado com o artigo 3º da lei. Responderá criminalmente, mais multa, tal como estabelece o artigo 32. Essa multa vai ser cobrada da empresa. Se essa empresa não tiver fundos, o artigo 4º autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa. Então vai no patrimônio particular dos sócios daquela empresa promotora. E o que aterroriza, por isso que essa loucura lá em Brasília, aterroriza as empresas, é a determinação do artigo 24 da Lei 9.605/98, que estabelece que toda empresa que tiver em seu ato instituidor como objetivo preponderante atividade tipificada como crime na lei, e a vaquejada agora poderá sofrer uma liquidação judicial. Imaginem, a empresa deixa de existir por ordem judicial e a consequência é funesta. Todo o patrimônio. Então, o cavalo, a gente ainda tem que chamar de patrimônio, porque civilmente ainda é ser movente. Todo o patrimônio, todos os cavalos, todos os bois, enfim, serão confiscados e levados para o Fundo Penitenciário Nacional. Eis o grande medo das empresas. E lá na Paraíba, essa é a consequência penal. E lá na Paraíba, nós estamos a lutar. Lutamos contra a 39ª vaquejada do Parque Maria da Luz de Campina Grande,
mas o juiz, em liminar da ação civil pública impetrada por nós, teve a desconsideração, não só a determinação do STF, ainda não tinha sido publicada, mas muitos entendem que já vincula, mesmo antes do dia 17 já vinculava, teve a desconsideração de estabelecer na denegação do pedido de liminar, para não ocorrer a vaquejada, que todas as provas que nós tínhamos apresentado, os laudos médicos, as provas emprestadas da ADI 4983, um laudo da Irvênia Santis Prada que remeteu para a gente especialmente, teve a desconsideração de dizer que tudo era hipotético. Como era hipotético, não realizava, não comprovava o real maltrato, então indeferia a liminar. Mas aí nós agravamos e também não obtivemos êxito lá no tribunal. Foi para o primeiro desembargador, deu-se por impedido, porque o filho era advogado do Parque Maria da Luz. Foi redistribuído para o segundo desembargador, também deu-se por impedido, porque tinha vínculo com a vaquejada. Foi redistribuído para o terceiro desembargador, e a gente correndo atrás para ver se ainda dava tempo. Às 7h30 da noite, a gente soube que era o terceiro desembargador, saiu o indeferimento da liminar no outro dia, novamente. E aí não tem mais como, a gente deixou para lá. Deixou para lá nessa situação, porque não tinha mais sentido. Então esse é o panorama da vaquejada. Em nosso Estado brasileiro está proibida, resumidamente falando, é crime, quer queiramos, quer não, e temos de obedecer. Simplesmente o judiciário tem, e toda a administração pública, direta e indireta, em todos os seus níveis, federal, estadual, municipal e distrital, tem de obedecer. E só para finalizar, eu peço só a exibição de um filmezinho aqui, que não passa de 3 minutos e tal, para que a gente, de uma vez por todas, veja algo sobre o que de fato está acontecendo. Foi um vídeo que circulou hoje na internet, eu recebi hoje de manhã, mandaram para mim. Se Jailson viesse aqui seria tão bom. Jailson. O ato repentino e violento de tracionar o touro pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia, inclusive por meio de estocadas de choques elétricos, a qual é submetido o animal, para que saia do estado de mansidão e dispare em fuga, a fim de viabilizar a perseguição, escreveu o ministro Marco Aurélio, consubstancia a ação a implicar descompasso com o que preconizado no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Carta da República. E prossegue Sua Excelência, inexiste a mínima possibilidade de um touro não sofrer violência física e mental quando submetido a esse tratamento. Essa foi a manifestação do ministro Marco Aurélio. Em que passo está a vaquejada? É esporte, é crueldade, está regulamentado, está esperando o Poder Judiciário se pronunciar? Em que passo está? Certo, então, aqui na Paraíba, a Lei 10.428 de 2015 elegiu a vaquejada à categoria de atividade esportiva, janeiro de 2015. No estado do Ceará, já em 2013, também o mesmo aconteceu. Foi votada uma lei estadual que elegiu a vaquejada à categoria de atividade esportiva. Na oportunidade, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. E hoje, essa discussão está no seguinte placar: 4 ministros, dentre eles Gilmar Mendes e Edson Fachin, entendem que a vaquejada é sim constitucional por se revelar uma
treinamentos não vai ocorrer a fiscalização do bem-estar desses animais, dos acidentes que possam acontecer com eles, dos agravos que esses animais possam sofrer durante os treinamentos. Partindo do princípio de que os animais vão servir ao ser humano desde o treinamento do peão, é inadmissível que a gente sustente a prática da vaquejada. Diante da situação fática, diante do modo como ela se apresenta, ela ocorre, são nítidos os maus tratos. Então, e assim a gente encerra, e antes de encerrar, eu conclamo cada um que aqui está para fiscalizar, para ser o fiscal, para se empoderar da decisão do STF e fazê-la valer, inibindo quaisquer crueldades, quaisquer maus tratos a quaisquer animais. Mormente, diante desta situação, aos bois e cavalos que a ela vaquejada são submetidos. Muito grato. Muchas gracias, profesor García. Invitamos al doctor Barbosa Touriño, que nos hablará entonces de los malos tratos y las investigaciones con animales.